Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carla Corrêa e vou dar a palestra para vocês sobre game design. E, a princípio, vamos definir o que é game design. Game design é o processo de criar os elementos que compõem o jogo, incluindo as regras, as mecânicas, as histórias, os personagens, os ambientes. E é uma combinação de arte com tecnologia, narrativa, onde o objetivo é proporcionar uma experiência divertida e envolvente para os jogadores. E afinal, o que o game designer faz? Gente, o game designer ele é responsável por várias tarefas que pode incluir criação de conceitos, que é desenvolver a ideia inicial do jogo, incluindo o tema, mecânica básica, desenvolvimento de regras, que é definir como o jogo vai funcionar. Quais são as regras? Como são os jogadores vão interagir no jogo? Design de nível, que é criar diferentes níveis do ambiente do jogo, garantindo que sejam desafiadores e interessantes. A narrativa é descrever as histórias do jogo e desenvolver os personagens, garantindo que a narrativa se interage com a jogabilidade. Realizar os testes, né, para identificar quais são os problemas. Né? Por quê? A gente tem toda aquela idealização, nossa, vou fazer um jogo assim, assim, assado, para o público tal. Aí quando você vai ver o teste, aí você vai ver, poxa, as pessoas não interagiram como eu imaginei que iriam interagir. Aí, nessa fase de teste, as pessoas vão começar a dar, aí você observa, mulheres, qual a reação das mulheres com esse jogo? Qual a reação dos homens, né? Qual a faixa etária que mais se interessou pelo seu jogo? Às vezes você fez um game para adultos e que se interessaram, crianças se interessaram, os adultos acharam, né, muito bobo, entendeu? Então, na fase de teste, você vai fazer esses ajustes, vai ver o feedback dos grupos que testaram e você vai fazer o refilamento. Beleza? E aí? Afinal, como que eu vou iniciar nessa área? Eu não sei de nada. Então, o que você vai fazer? Você vai iniciar com um estudo básico, né? Você vai iniciar aprender sobre os princípios de design de jogos, mecânicas, narrativas que existem. Existem vários livros, existem cursos online que você pode participar. Bootcamps como esse, você já está iniciando, você está fazendo bootcamp, então você já está entendendo, né, quais são os primeiros básicos. Você vai praticar. Como que você vai praticar? Vou criar o meu próprio jogo. Então, você pega seu Play Store lá, e a gente que é game designer, o que a gente faz? A gente vai no Play Store se a gente for para mobile, tá? Então, no caso, eu projeto vários jogos mais para mobile. Então, o que eu faço? Eu vou no Play Store lá, vejo os jogos que estão no hype ali, que estão sendo mais baixados. O que tem em comum desses jogos, né? Então, eu vou pegar aqui algo assim, as pessoas jogam muito esses jogos rápidos, né? São jogos casuais, hype casual. E a gente olha assim, esses hype casual. Qual é a mecânica que mais está interagindo? Por que eles estão interagindo? Aí a gente baixa, a gente joga, dá uma olhada e a gente vai inspirar por esses jogos e criar jogos nesses estilos, né? Então, você vai criar o seu próprio jogo, mesmo que seja simples, a mecânica simples, algo simples. Você vai usar ferramentas como Game Maker, Construct, para desenvolver seu protótipo. Não precisa ser um expert em C Sharp, em C++, não. Você pega Scratch, uma coisinha assim, que você consiga manipular e fazer o protótipo ali, para as pessoas entenderem. Terceira coisa, participe de comunidade, gente. Participa de fóruns, grupos de desenvolvedores de jogos. Isso pode ajudar muito a trocar suas ideias, para você receber os feedbacks. Por exemplo, você está aqui no Bootcamp, a gente tem a nossa comunidade. Vocês, todos que estão, a gente já inclui vocês na comunidade. Então, você vai já interagir com a galera que já faz jogo, com os mentores e tal, e você já está fazendo essa parte. Construa o seu portfólio. Isso você está fazendo agora, nesse momento. Você vai construir o seu portfólio, vai iniciar. Aí, documente todos os projetos que você participou. Na escola, na faculdade, eu fiz um jogo lá, né, na aula de não sei o quê. Às vezes o jogo
Não, tá meio bugadinho, não tem problema não. Mas você coloca ali. Deu para entender mais ou menos como funciona a mecânica do jogo. É, leva para eventos, né? Eventos Wiki também, para o pessoal testar ali. Grava o pessoal testando seus jogos, é muito legal. Construa habilidades, mostre suas habilidades e experiências. Network. Cara, network é tudo. Conectar com a galera que faz jogos também. Beleza? Dúvidas? Coloca aí no chat. Quais são os elementos fundamentais do game design? Cara, mecânicas. E o que são mecânicas? São as regras dos jogos, movimentação. Por exemplo, Infinite Runner, vamos colocar aquele jogo Subway Surf. Qual é a mecânica dele? Deslizar direita, esquerda, desviar dos objetos direita, esquerda. Você pega o dedo, joga para cima, você vai pular. E dedo para baixo, né, arrastando para baixo, o que ele vai fazer? Ele vai agachar, né? Então, e coletar, né? Então, essa é a mecânica do Subway Surface. Então, nas mecânicas, você tem a movimentação, a interação e os objetivos. Qual é o objetivo do Subway Surf? Infinitamente conseguir andar ao máximo que puder, né? E qual é a dinâmica? A dinâmica do jogo é o comportamento do jogador, perdão, dentro do jogo. Então, qual é o comportamento, por exemplo, do Subway Surf? O que o Subway Surf ele faz? Qual é o comportamento dele, né? Ele vai interagir entre si, vai movimentar, como é que ele vai fazer? Então você vai pensar todos como é de competição, né? O jogo ele vai repetir uns com os outros, vai ficar na competição, ou ele é de cooperação, todo mundo trabalha junto. Então você tem que pensar, né? Como que é essa dinâmica do jogo. Vou dar um exemplo. A mecânica do futebol, chutar a bola. Estou falando futebol, o jogo normal, né? Do futebol. Mas qual é a dinâmica? A dinâmica é o grupo fazer gol no goleiro contrário, né? Essa é a dinâmica do jogo de futebol. Agora, no seu jogo, qual vai ser a dinâmica? Né? Então, você tem que pensar qual é a dinâmica do seu jogo. É a estética. A estética é tudo, né? Para tudo, né? Tudo que você olha. Né? A estética é a aparência, é o estilo do jogo, que inclui gráficos, sons, atmosfera em geral. A estética deve completar toda a mecânica e dinâmica do jogo. Imagina, gente, um jogo que a mecânica dele tá legal, a narrativa tá legal, mas o som e a estética não combinam. Então eu vou fazer um jogo hiper low poly, né? Vou fazer um jogo low poly. E as cores eu vou usar paletas nada a ver. Nada a ver. Não tem uma paleta específica para o meu jogo, todo colorido ali. E a narrativa também não tá muito legal e coloco as músicas aleatórias lá que eu achar legal. Vou botar forró, vou botar hip hop, vou pegar na internet lá porque ele vai envolver. É um jogo que tá bonitinho, tá low poly, né? A arte, estilo de arte low poly, mas as cores tá tudo lá, não sei o que lá. E o jogo não vai conversar, né, com o jogo em si. Não vai dar aquela experiência que o game design ele dá, aquela experiência do jogo, então ele não vai te dar aquela experiência. Então tem que estar tudo conversando. E como que no game design ele vai fazer? Aí, quer dizer, já estou pulando lá para frente, daqui a pouco eu volto para essa parte. Mas a estética é tudo. Narrativa, gente, é história, é o que vai envolver o jogo. Uma boa narrativa pode aumentar o envolvimento do jogador e dar significativo às ações dentro do jogo. Vamos dar um exemplo desse jogo que a gente fez, um jogo que nós fizemos, que é o jogo. Eu fiz um jogo chamado Impulse Run, ele não botei aqui, mas o Impulse Run não tinha narrativa. Por quê? Ele é um Infinity Run, ele era inspirado no Outer Run, e o que envolvia, o que dava o efeito ali pra gente, era a música. Então não tinha narrativa, era uma viagem de carro e pronto. Para quem gosta de TBT, de coisas antigas, era um jogo inspirado em jogos antigos e do OutRun, que é um tipo que é de corrida, e a gente colocava cenários daqui de Rondônia, um joguinho rapidinho, era isso. E a gente competia, ele era competitivo por quê?
O OutRun ele não é multiplayer. Nós fizemos um jogo inspirado no OutRun, só que multiplayer, 2D, 2.5D. E pior, nós fizemos um Construct, ou seja, Construct, ele é de 2D. Nós fizemos 2.5D. E conseguimos colocar ele multiplayer, nós fizemos ele em um dia. Depois eu coloco o link, ele me lembre. Então, ele não tinha narrativa. Então, tem jogos que não tem narrativa. Por exemplo, um jogo bem antigo, um dos primeiros jogos lá, que eu acho que é Pac-Man, ele não precisa ter narrativa. Qual é o objetivo do jogo dele? O objetivo do jogo é você comer as frutinhas e quando pegar aquela frutinha que ela era... que eu esqueci agora o nome. Que ela era... coisa, ele dava imunidade e comia os fantasminhas, né? Então, era essa. São jogos que não precisam de narrativas. É um jogo bem rápido. Eles colocaram, fui num evento, né, de tecnologia, colocaram o jogo de Pac-Man com as teclas invertidas. Aí quem ganhasse ali, fizesse maior pontuação, ganhava um negócio de jogo agora, PlayStation. Não era PlayStation, perdão. Ganhava um kit, agora eu esqueci qual era o kit. Eu fui que nem a doida. Então quando eu vi, as teclas eram invertidas. Aí eu não consegui, né? O cara... E só tinha 2 tentativas só. Foi interessante. O jogo não tem narrativa, mas a estética ela é legal. E ele pegou a mecânica de inverter as teclas, né? A direita você ia para cima, esquerda ia para baixo, para cima ia para direita. Aí ele inverteu as teclas e deu aquela coisa de competição, né? Então é um jogo que ele não tinha narração, tinha estética, mas ele tinha a questão voltada à competição. Como que é o processo para você criar, o processo inicial do game design? Primeiramente, qual o tema do jogo? E que tipo de experiência eu quero criar? Vamos voltar ali. O cara fez uma réplica, um redesign do Pac-Man. E o que ele fez? Ele quis causar a experiência de competitividade, né? Ou seja, ele tinha ranking. Todo mundo que jogava ali jogava entre si, tinha um ranking e ele mudou a mecânica, as teclas, né, para você jogar. Então, cada fase ele mudava, ele mostrava, ó, agora a direita você vai usar a esquerda, ou então a direita vai ser para cima. Então, ele fez aquela mecânica invertida ali. E a gente ficava vibrado para ver quem é que ia conseguir mais pontuação. Então, você tem que ver qual é o tema do seu jogo, né? Então, por exemplo, eu quero fazer um jogo mobile, né? Não, eu quero fazer um jogo para o PC. Não, eu quero fazer um jogo web, né? Inclusive tem a Crazy Games, né? Crazy Games, se você quiser fazer jogos web, você pode se inscrever naquela plataforma e fazer o seu jogo e testar ali, né? Ela é uma plataforma que ela vende jogos, etc e tal, web. Tá, voltando aqui. Qual o tema do meu jogo? Ah, eu não sei que tema, mas eu gosto muito de jogar jogos para celular. Gosto de jogar jogos hype. Então eu vou pegar lá e vou dar uma olhada no Play Store quais são os jogos que estão ranqueando ali, que a galera mais faz download. Às vezes você até dá uma olhada nos que tem menos download, mas o que é aqui? Qual é a mecânica desses jogos que estão mais lá em cima? Qual é a mecânica, né? Claro que quem faz marketing, né, se você quiser mais aprofundar no mercado de jogos, tem umas ferramentas que a gente olha e depois vocês me cobrem, tá? E a gente olha geralzão, tanto Android quanto iOS, quais são os jogos que mais estão no mercado. E através disso a gente vai e verifica as mecânicas que estão e como fica mais fácil para a gente ver. E qual é o ticket desse jogo, quanto que está rendendo. Né? Tem tudo isso. Porque às vezes ele baixa, mas ele tem um ticket baixo. Agora, Infinity Run, o Subway Surf, cara, ele tem mais de 10 anos no mercado e ele nunca quebra e sempre tem mercado para ele. Sempre tem gente compram mesmo os itens dos jogos, né? E tal. Então, que tipo de experiência eu quero causar, né? Eu quero criar na pessoa que joga. Tudo isso você tem que colocar no processo. Você tem que pensar quando você for criar. E a segunda parte é a prototipagem. Então,
Para eu fazer o protótipo, eu preciso fazer direto numa programação mais avançada, etc. Não necessariamente eu preciso fazer um protótipo na MindUnity ou outra engine. Você pode fazer a prototipagem de forma que, usando até no-code, né, como GDevelop 5, como Construct, Scratch e outras ferramentas. Porque o objetivo é testar a mecânica e ver como elas funcionam na prática, entendeu? Independente. Então, eu não tenho um programador, mas eu consigo mexer no GDevelop. Um abraço, porque o GDevelop, o legal é que ele dá para você fazer ele ali até pelo celular. Você instala ele no seu celular e você faz o protótipo ali no seu celular. E ele gera um link e você manda um link para as pessoas jogarem o seu jogo para celular. Aqui eu deixei uns exemplos aqui de Develop, Game Maker Studio, Construct 2 ou Construct 3 e Godot. Godot é um pouquinho mais complicado. E aí você vai para a fase dos testes, né? Que é como eu falei. Os testes, existe tester profissional, mas essa fase desses testes aqui não necessariamente precisa ser com testes com profissionais. Você vai fazer o quê? Você vai criar um forms e coloca assim, gente, eu vou fazer um protótipo, quem quer participar aí coloca as perguntas ali e manda o link do jogo e pede para as pessoas jogarem, né? E responderem ali várias perguntas ali. Pede para as pessoas colocarem qual foi a sensação, as emoções, se deu vontade, quantos minutos ela jogou aquele jogo, para ela gravar uns prints das partes que ela não gostou, que ela não conseguiu passar. Aí você vai ver, o jogo está muito difícil, o jogo está muito fácil. Então ali, né, nessa fase de teste com a galera, você vai ter toda essa questão. Finalização. Quando estiver satisfeito com o design, começar a trabalhar na versão do jogo profissional, incluindo arte, som e programação, aí você vai contratar a pessoa, tal, a produção, daqui a pouco vocês vão ver a produção ali, né? Próxima palestra sobre produção, aí você vai entender. Mas no documento você vai colocar toda essa documentação de como vai ser toda essa situação. E o GDD? Gente, GDD é o Game Design Document. É um documento que organiza e descreve de forma detalhada a visão das mecânicas, das narrativas, da arte, das regras de um jogo para orientar a produção do desenvolvimento do seu jogo. E aqui, pessoal, aqui são alguns projetos que eu fiz. Foi o Take the Road, Jogo Capítulo 1, A Heroína, Catch Away, Space Jump e Petopia. Esses aqui são só alguns jogos, como essa aqui é uma gravação, então na interação sem ser gravação eu vou passar o link para vocês e vou mostrar para vocês o GDD, vou deixar disponível o GDD do nosso jogo. O nosso jogo é Infinity Run, do personagem, que é a Tainara, que é uma ribeirinha que ela vai descer o rio para ir para a escola. Então, é um Infinity Run num rio, tipo Rio Amazonas, Rio Madeira, Rio Machado, um rio grande. E ela vai desviar de obstáculos, coletar itens para ela dar melhoria ao barquinho dela inicial. Então, pessoal, vou disponibilizar o GDD para vocês e a gente vai continuar fazendo nosso joguinho. Obrigada. Vamos lá para o Discord.